começamos a exposição das 7 igrejas da Ásia. Senhor, nós queremos sabedoria, queremos entendimento, Senhor, queremos entender como essas igrejas tropeçaram, como o Senhor chamou a atenção delas e como veio o conserto de cada uma delas. Pai, o Senhor possa, Senhor, nos conduzir a entender, para saber as falhas dessas igrejas, para que a gente não possa cometer também, Senhor. Que nós possamos aprender com os erros dos nossos irmãos. O Senhor nos ajude, Senhor, a entender, Senhor, as Tuas palavras. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor, ao entendimento, para que a gente venha a ser fortes, para que a gente não venha tropeçar, assim como os irmãos tropeçaram, Senhor. Senhor, nos livra, nos protege, em nome de Jesus. Fala conosco esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos, e tendes suportado, e tendes paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfalecestes. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrependeste, e fazei as primeiras obras. Senão, eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Mas nisto tu tendes: odeio os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus, irmãos. Até aí, os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós iniciamos a exposição das 7 igrejas da Ásia. Essa daqui é a igreja de Éfeso, a primeira igreja que Deus vem sobre ela e traz a sua exortação sobre esta igreja. Essa igreja estava na Ásia Menor. A Ásia Menor é situada entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, no território da Turquia. Hoje, se você quiser visitar os escombros desta igreja, você tem que ir até a Turquia e você vai encontrar ela lá. Essa igreja, infelizmente, não existe mais. Deus removeu o candelabro desta igreja. Hoje não existe. E aqui, esta noite, irmãos, vamos entender o que foi que aconteceu com esses irmãos, para que Deus removesse o candelabro. O candelabro é a igreja. Deus removeu a igreja daquele lugar, devido a algo que aconteceu naquele lugar, no meio dos irmãos. E hoje nós vamos entender isso. Em primeiro lugar, nós vemos aqui: o Senhor segura e anda na igreja. Irmãos, não tenha esse entendimento errado de achar que quem conduz a igreja são os homens. Não, irmãos, quem conduz a igreja é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja. E ele, sendo dono, ele segura a igreja e anda no meio dela, irmãos. Ele visita a sua igreja, ele anda no meio dos santos, ele vê coisa que nós não vemos, irmãos. É por isso que todos os dias devemos nos arrepender, todos os dias devemos nos analisar e ver se verdadeiramente estamos vivendo em Cristo, ver se verdadeiramente a nossa vida fala de Cristo para os perdidos, se as pessoas veem Cristo em cada um de nós.
nos enganar, irmãos. Acharmos que estamos na igreja, está tudo bem. Mas, irmãos, a igreja é só uma parte, irmãos. A igreja é composta de irmãos. E esses irmãos têm que andar na presença do Senhor. Esses irmãos não podem andar de qualquer jeito, porque a igreja de Cristo não é qualquer coisa. A igreja do Senhor, Ele deu a vida dele pela igreja, irmãos. Então nós que compomos a igreja devemos ser santos, separados. Devemos ser separados, devemos ser santos, devemos ter uma vida diante de Deus, que mostre Deus para as pessoas, mostre Cristo para as pessoas. Então aqui nós vamos entender agora que o Senhor segura a sua igreja e anda no meio da sua igreja. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso. Essa expressão anjo em grego quer dizer anjo celestial ou anjo mensageiro. Aqui a palavra diz: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita. Esse termo, as 7 estrelas, se você for ler Apocalipse capítulo 1, versículo 20, ali explica, as estrelas se referem aos pastores da igreja. Então o Senhor diz que o Senhor segura os pastores da igreja em sua mão direita. E o que ele quer dizer? Que segura os pastores na sua mão direita é a autoridade, irmãos. É Ele que dá autoridade aos pastores a pregar a sua palavra, a conduzir as ovelhas, conduzir a igreja. Esta autoridade não é dada por homens. Uma pessoa não pode ir ali fazer um curso de teologia e achar que tem autoridade de conduzir a igreja. A autoridade só é dada através de Deus. E aqui nós vemos nada contra o curso de teologia. Quanto mais conhecimento, melhor. Mas só que isso não vai te dar autoridade. A autoridade vem do céu. Porque o Senhor diz, que segura as 7 estrelas em sua mão direita. Quem segura os pastores é Deus. E o que anda no meio dos 7 candelabros. O que é o candelabro? Se você for lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, ali fala que o candelabro é a igreja. É a igreja, é a reunião dos santos. O candelabro é aonde o Senhor passeia, irmãos. O Senhor anda no meio da sua igreja, porque a igreja é dele. Ele tem todo o poder e autoridade para andar no meio da sua igreja. Então ele diz, manda mensagem ao pastor daquela igreja e diz, estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e o que anda no meio dos 7 candelabros. Então nós temos a noção aqui que a igreja é de Deus, a igreja é do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é Ele que elege os pastores da igreja, é Ele que dá autoridade aos servos do Senhor. Então entendemos que o Senhor segura a sua igreja e anda no meio dela. Agora, o Senhor conhece o trabalho da igreja, irmãos. Não se engane, irmãos. O Senhor sabe o que acontece dentro da igreja. O Senhor sabe aqueles que têm o coração direcionado a Ele. O Senhor sabe aquele que não quer nada com Ele. Ele sabe aqueles que o coração está fechado para Ele. Ele conhece, porque Ele anda no meio da sua igreja. E Ele sabe do trabalho dos seus santos. Ele conhece. Você pode estar aqui me enganando, mas a Deus ninguém pode enganar, porque Ele sabe o que acontece dentro da igreja. Então Ele diz, em Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e 3, eu conheço as tuas obras. Olha o que Ele diz àquela igreja: eu conheço as
obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tendes provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriste que são mentirosos, e tendes suportado, e tendes paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfalecesse. Irmãos, esta aqui é uma igreja exemplo para o dia de hoje, uma igreja firme na pregação da palavra, uma igreja que não era enganada por falsos profetas, porque os irmãos provavam aqueles falsos que entravam na igreja, aqueles irmãos que entravam dizendo que queriam aceitar Jesus, aqueles falsos pregadores, aqueles falsos apóstolos. Os irmãos provavam eles para ver se verdadeiramente aqueles homens eram servos de Deus. E isso Deus disse que conhecia. Deus diz: eu conheço o que vocês fazem. Vocês provam aqueles que entram na igreja. O Senhor aprova esse trabalho desses irmãos. Esses irmãos tinham uma igreja firme, uma igreja baseada na palavra de Deus, não tinha enganos dentro da igreja, uma igreja que era submissa à palavra. O alicerce daquela igreja era a palavra de Deus. O Senhor diz: tendes suportado, tendes paciência, e por causa do meu nome tu trabalha e não desfalece. Era a igreja modelo para os dias de hoje, irmãos. Hoje, se nós vamos ver através dessa palavra e olhar para a igreja de hoje, estamos acabados, irmãos. Estamos acabados. Porque hoje entra tudo dentro da igreja, as pessoas não estão nem ali, não provam os pregadores que vêm pregar a igreja, não são como os bereanos, como Paulo pregava. Aqueles homens estavam analisando a palavra para ver se Paulo estava pregando a verdade. Hoje a pessoa engole qualquer coisa, qualquer doutrina, qualquer palavra que é lançada na igreja, as pessoas acolhem, glória a Deus, aleluia, e não sabem nem o que é. Mas esses irmãos, Deus chamava a atenção e dizia: vocês estão bem, vocês estão bem, eu conheço o trabalho de vocês, é um trabalho forte, é um trabalho que prova aqueles que dizem ser apóstolos. E havia falsos irmãos que se introduziam na igreja dizendo ser apóstolos para trazer outras doutrinas àquela igreja, mas esses irmãos estavam atentos a isso. Eles combatiam, eles provavam os falsos apóstolos. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, e tua paciência. O que o Senhor quer dizer? Que eles oravam a Deus, eles pediam a Deus e tinham paciência em aguardar a providência de Deus, irmãos. É isso que muitas vezes a gente não tem mais hoje. A gente não aguarda em Deus, a gente ora e quer fazer com a nossa força. Não, mas os irmãos tinham paciência em aguardar na providência do Senhor. E como tu não pode suportar os que são maus? Hoje você não vê isso mais na igreja. Hoje, se um irmão pecar ou fazer coisa errada e continuar no erro, a única coisa a fazer: você não vai tomar Santa Ceia, você vai sentar lá no último banco. Isso vai mudar quem, irmãos? Isso vai mudar a mente carnal como? Irmãos, o apóstolo João diz que aqueles que saem da igreja, aqueles que se desviam da igreja, João diz: eles não são dos nossos. Eles saíram porque eles não são dos nossos. Hoje em dia, irmãos, as pessoas pecam, continuam a pecar, e os irmãos estão ali, segurando. Os irmãos não ficam, às vezes dá um dízimo grande, deixa lá, esconde, manda para outro lugar. Mas aqui não, irmãos, esses irmãos não suportavam os maus. Eles não faziam parte com os maus. Eles não tinham acordo com as pessoas que não queriam o Evangelho, que olhavam para a igreja muitas vezes em questão de querer algo.
a palavra diz que eles não suportavam esses irmãos. Ó, e tens provados que dizem ser apóstolos e não são. Ó, descobriste que são mentirosos. Como é que você vai saber quando a pessoa entrou na igreja, se ele vai querer, se não vai, qual é a intenção daquela pessoa, se você não investigar, se você não botar à prova aquela pessoa? E esses irmãos colocavam à prova todos aqueles que vinham dizendo: eu sou apóstolo, ó, eu sou bispo, eu sou profeta. Os irmãos colocavam em prova e descobriam a mentira daquelas pessoas. Então, o Senhor Jesus Cristo aprovava tudo isso aqui e achava bom. Ele dizia: eu conheço o seu trabalho, eu conheço, e vocês trabalham direito, são um trabalho forte, e eu me alegro com isso. Mas, irmãos, há um fato também que o Senhor se agradou também com esses irmãos. Se você ver Apocalipse capítulo 2, versículo 6, o Senhor vem chamar a atenção de algo aqui, irmãos, ó. Mas nisto tu tendes, odeia os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquela igreja odiava os nicolaítas. E o que eram esses nicolaítas? Quem eram esses irmãos que se passavam por servos de Deus e entravam nas igrejas para destruir a igreja? Aqui eu tenho uma definição do que é os nicolaítas. O grupo de nicolaítas, o grupo denominado nicolaítas, praticavam de uma seita que procuravam difundir ensinos contrários ao Evangelho e aos ensinamentos já estabelecidos no início da era cristã. Olha o que esses irmãos faziam: eles entravam nas igrejas, era uma seita, e se dizia ser irmãos em Cristo, entravam ali e eles começavam a difundir ensinamentos contrários ao Evangelho. Eles começavam a disseminar, irmãos, ó, devagarmente ali, ó, pegava um, pegava outro, e ia ali fazendo a cabeça dos irmãos com ensinamentos que eram completamente diferentes do Evangelho, com objetivos em trazer prostituição para dentro da igreja, em trazer fornicação, em trazer adultério para dentro da igreja, e eles achavam isso normal. E ao fato de eles acharem normal, eles traziam isso aos irmãos. Ó. O objetivo era corromper as doutrinas da igreja e perverter os costumes já existentes. Esses homens eram conduzidos pelo diabo, irmãos. Eles entravam ali, ó, para destruir aquela doutrina daquela igreja e colocar as doutrinas deles, ó, as práticas dos nicolaítas. Defendia a poligamia, o adultério, prostituição, fornicação, libertinagem. Olha a mente dessas pessoas. Eles aceitavam a poligamia. A poligamia é você ter duas mulheres, dois homens, né? O adultério, a prostituição, a fornicação, a libertinagem. Procuravam difundir ensinos contrários ao Evangelho e os ensinamentos cristãos. E para você entender como começou esta seita dos nicolaítas, aqui, irmãos, ó, seu objetivo era corromper as doutrinas da igreja. Eles queriam destruir a igreja. E o fundador dos nicolaítas, os estudiosos dizem que o diácono Nicolau, da Antioquia, era um dos 7 primeiros diáconos da igreja apostólica. Você vê isso em Atos capítulo 6, versículo 3, quando os discípulos estavam atarefados, não estavam trazendo o suprimento das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, e não estavam conseguindo pregar a palavra. Então o que foi que eles fizeram? Eles escolhem 7 homens aí, cheios do Espírito Santo, para servir as mesas, enquanto nós ficamos no ofício da palavra. E um desses 7 foi o fundador dos nicolaítas. Este homem, que a palavra nos diz que os discípulos pediram 7 homens cheios do Espírito Santo, aqui me mostra que esse irmão chegou ao momento que decaiu da fé.
decaiu da fé e foi invadido por espíritos imundos, que ao fato de levá-lo ele a destruir a igreja do Senhor. Então o Senhor diz: eu odeio as práticas dos nicolaítas. E esta igreja de Éfeso combatia esses homens. Esta igreja ia de frente contra eles. E o Senhor diz: mas isto tu tendes, odeia os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Então, irmãos, esta igreja era uma igreja modelo, exemplo para o dia de hoje. Uma igreja que você poderia dizer: 10, essa igreja é 10. Mas, irmãos, nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito como nós imaginamos, né? Nós vemos que o Senhor segura a igreja, Ele anda no meio da igreja, e o Senhor sabe o que acontece na igreja, irmãos. Há coisas que podem acontecer que eu nem você vai ver. Há irmãos que podem entrar na igreja com a intenção de querer destruir, e você não vai ver. Ali diante de você é irmão em Cristo, eu te amo em Cristo Jesus, mas por detrás quer disseminar ensinamentos diferentes para corromper a igreja. Essas pessoas são conduzidas pelo diabo. O que opera neles são espíritos enganadores. E aqui, irmãos, essa igreja era a igreja que combatia, mas o Senhor Jesus Cristo viu algo dentro dessa igreja, que Ele vem chamar a atenção. Aqui, irmãos, o olhar do Senhor à igreja. Veja como o Senhor vê a igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, para nós nunca iríamos enxergar isso. Por quê? Ao fato daquela igreja ser uma igreja forte, pregava a palavra firmemente, combatia as heresias, a gente ficava alegre: meu Deus, essa igreja é verdadeira. Mas aos olhares do Senhor, irmãos, é diferente, irmãos. O Senhor não vê o que nós fazemos, ao contrário, Ele vê, Ele se agrada da sua adoração, da sua vida com Deus, agrada ao Senhor. Mas o que o Senhor quer, irmãos, de prioridade, é o seu amor a Ele, irmãos. Não adianta, irmãos, eu estar 24 horas na igreja, limpando a igreja, arrumando a igreja, pregando, fazendo tudo, mas o meu amor está longe do Senhor, irmãos. Não adianta. Isso às vezes eu não vejo. Eu vejo a irmã dedicada ali limpando a igreja, glória a Deus, mas eu não vejo o que está lá dentro, irmãos. Mas o Senhor tem um olhar diferente para a igreja, e Ele detecta tudo antes que aconteça, irmãos, porque Ele vai lá aonde eu não posso ir, onde você não pode ir, mas Ele vai no coração, lá no íntimo do íntimo, e Ele detecta algo, Ele vê algo. Ele diz àquele povo: todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, o Senhor chama a atenção desta igreja de algo que esta igreja fez por querer. Por querer. Aqui nos chama a atenção essa palavra: deixaste. Deixar, irmão, deixaste, vem do verbo deixar. E o que quer dizer deixar? Não continuar a reter, largar, soltar, interromper algo que se faz, parar, suspender. O Senhor diz: deixaste. Aqui nos leva a entender que esses irmãos deixaram o primeiro amor porque eles queriam. Porque aqui podia estar escrito: esqueceram. Esquecer, irmãos, é você ir ali num lugar, pegar a chave da sua casa, e às vezes botar em cima de uma bancada, e ali, devido ao andar naquele lugar, você esquecer aquela chave lá. Você chegar em casa, que for abrir a porta: cadê a chave? Esqueci lá no trabalho. Aí você retorna e vai pegar. Mas aqui é diferente, irmãos. Aqui o Senhor diz que deixasse interromper algo que se faz. Esses irmãos
deixaram de lado o primeiro amor. Eles não esqueceram, eles largaram. Quem sabe ao fato de combater as heresias, quem sabe ao fato de bater em frente com os falsos irmãos, esses irmãos esqueceram do privilégio que é amar a Deus sobre todas as coisas. Eles deixaram. Ao fato de estar lutando ali na igreja para não entrar heresias, para preservar os irmãos, eles esqueceram. Eles deixaram o primeiro amor. E o Senhor tem isso como algo importantíssimo. Ele, todavia eu tenho algo contra ti. Eu e você, se olhasse para essa igreja, a gente ia achar essa igreja perfeita. Não, essa é a verdadeira igreja. Mas o Senhor não vê como nós vemos. Você se lembra quando Samuel foi à casa de Jessé, escolheu o rei de Israel? Quando ele viu o irmão de Davi, forte, bonito, atraente, ele disse: certamente esse é o rei de Israel. Mas o Senhor repreende Samuel. Samuel, tu vê o de fora, o exterior, mas eu vejo é dentro, e esse está reprovado. Deus vê nosso coração, irmãos. Irmãos, é necessário a gente estar na igreja, sim. É necessário estar estudando a palavra, sim. É necessário estar combatendo as heresias, sim. Mas, irmãos, o mais importante é seu amor com Deus, irmãos. É você ter um privilégio, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E aqui esses irmãos falharam, esqueceram do primeiro amor, esqueceram da paixão com Deus, esqueceram com aquele sentimento de toda hora querer Deus. Esqueceram, irmãos, eles deixaram de lado, eles abandonaram o primeiro amor. Irmãos, e isso nos chama a atenção para a nossa vida com Deus. Será que a nossa vida com Deus está sendo um privilégio? É Deus? Será que a nossa vida, apesar de tudo que nós passamos no dia a dia, a nosso trabalho, a nossa família, mas o privilégio da sua vida é Deus? Deus está em primeiro lugar na sua vida? Você veio à igreja adorar o Senhor, mas o Senhor está fervendo em teu coração? A tua vida está quente no altar do Senhor? O seu sacrifício ainda queima a Deus? Irmãos, isso são questões que nós devemos analisar. Quando o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Ali o apóstolo Paulo está falando no contexto da ceia, para que nós não venhamos tomar a ceia de qualquer jeito, né? É ser irreverente a ceia do Senhor. Mas ali nós podemos puxar também para isso. Examine-se o homem a si mesmo. Se o altar ainda está queimando, irmãos, se o sacrifício é contínuo, no templo ali o sacrifício não podia parar, a menorá não podia apagar, era sempre os irmãos ali colocando óleo para não apagar o fogo. Será que a nossa vida está assim? Hoje se apagou tudo, ou não tem mais sacrifício? Irmãos, isso nos chama a atenção para a nossa vida com Deus, para que a gente não continue a reter, largar, soltar, interromper algo que se fez, parar, suspender. Devemos, irmãos, se atentar a isso. E aqui, irmãos, eu quero trazer aos irmãos o que é o primeiro amor, que o Senhor chama a atenção desses irmãos. Aqui diz, irmãos, o primeiro amor é o primeiro momento de relacionamento com Cristo. Neste momento, o reino torna-se prioridade máxima. Esse é o momento em que o crente está amando a Deus de todo o coração e alma, com todas as forças e entendimento. Este amor leva o cristão a viver intensamente a sua fé. Olha o que é a definição do primeiro amor. É um momento de relacionamento com Deus.
É o momento que você conhece Deus. E quando você conhece Ele, você quer Ele toda hora. Você toda hora está orando, toda hora você está em comunhão com Deus, buscando a Ele a todo momento. Uma dificuldade não passar, Senhor, livra de mim, Senhor. Eu estou alegre, Senhor, glória a Deus. Eu vou almoçar, Senhor, obrigado pela providência. Será que a nossa vida está assim ativa, irmãos? Será que este primeiro amor está aceso na sua vida, como o Senhor requer? Será, irmãos? Hoje, infelizmente, nós olhamos para a igreja e vemos que o primeiro amor acabou. Porque, irmãos, se o primeiro amor tivesse aceso, pegando fogo, muitas coisas não estariam na igreja hoje. Muitas doutrinas não iria ser disseminada na igreja. Os irmãos iriam combater, os irmãos iriam ser fortes na palavra. A base da igreja seria a pregação da palavra, o estudo da palavra. Os irmãos não seriam facilmente enganados. Não, porque o amor está fervendo, irmão. O fogo está aceso. Há sacrifício contínuo diante do Senhor. E isso o Senhor chama a atenção desta igreja de Éfeso. E vem esta noite chamar a atenção a cada um de nós. A cada um de nós, o Senhor vem chamar a atenção. O seu amor está vivo, está queimando, a sua vida está no altar. Você está na presença do Senhor fortemente. A sua vida, o privilégio é Deus. É isso que você quer? Você larga tudo por Ele? Você o ama de todo o coração? Você o busca como você busca a água, a comida? É assim que você vive para Ele? O Senhor vem nos chamar a atenção esta noite. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. Mas o Senhor é misericordioso, irmãos. Ele é bondoso. A misericórdia dele dura para sempre. E ele aqui traz uma exortação aos irmãos. O alerta e a repreensão do Senhor à igreja. O Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Olha o que ele diz: lembra-te, portanto, de onde caiu, e arrependeste, e fazei as primeiras obras. O Senhor dá uma opção àquela igreja: arrepende-te. Lembra de onde caiu o teu primeiro amor? Vai lá, rápido, e pega ele, e bota para queimar de novo. Acende o fogo da paixão, acende o fogo do amor ao Senhor. Arrepende-te, arrepende-te. Esta é uma palavra que hoje não se vê mais na igreja. Arrependimento, porque as pessoas querem ser tocadas na sensibilidade. Quero chorar, eu quero sentir a presença do Senhor em arrepios. Mas as pessoas não querem mais arrependimento, irmãos. Isso você vai ter um conserto verdadeiro só se você se arrepender verdadeiramente. Se verdadeiramente o arrependimento vier sobre a sua vida, e o Senhor chama a atenção: arrepende-te e faz as primeiras obras. O Senhor diz: acende o fogo novamente. Acende. Mas eu não consigo. Acende o fogo novamente. Coloca lenha no fogo para que não pare. Irmãos, mesmo que você não consiga mais, mesmo que você não tenha intenção mais, mas você tem que colocar lenha no fogo. Você tem que estar na presença de Deus. Você tem que estar na igreja. Você tem que estar buscando o Senhor. Você tem que estar em oração. Mesmo que você não consiga, irmãos. Mesmo que chegaria o Senhor, me dá uma boa noite, curto na cama, mas você foi lá: Senhor, me dá uma boa noite. Você não foi, caiu na cama e apagou. Não, você primeiro foi lá ver Deus. Não para não, irmãos. Não para não. Porque o Senhor diz, e faz as primeiras obras. Volta ao amor que antes tinha no primeiro dia que você conheceu a Deus.
volta a fazer as primeiras obras, volta a ferver o coração, volta a sentir a presença do Senhor, volta a queimar o peito, volta a chorar quando lê a palavra de Deus. O Senhor chama a nossa atenção esta noite, irmãos, e faz as primeiras obras. E Ele diz, se você não fizer, senão eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro do lugar, se não te arrependerdes. O Senhor diz que Ele vai tirar a igreja, irmãos. Ele vai remover a igreja do lugar, se as pessoas não se arrependerem, se não houver um arrependimento genuíno, se não voltarem às primeiras obras, a apresentar o seu sacrifício a Deus contínuo. O Senhor diz que eu removerei o candelabro. O candelabro, se você for ver em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, o candelabro é a igreja, irmãos. É a igreja do Senhor, a igreja é dele, Ele faz o que Ele quiser. É que Ele diz, se tu não se arrepender, eu removerei, eu vou tirar o candelabro. E nós temos a ideia aqui de candelabro, irmãos, um candeeiro. Para que você usa um candeeiro? Antigamente não tinha luz, as pessoas usavam um candeeiro para quê? Para iluminar o seu caminho, irmão. Onde você for, você está vendo o que você está pisando, onde você está passando. E o que é que ilumina a vida do crente? O que é que traz iluminação à vida do crente? É o Espírito de Deus, irmãos. A sua palavra é luz que nos ilumina neste mundo de trevas. Hoje aí, quantas pessoas vão estar lá daqui a pouco, lá, fazer a vontade do diabo? Quantas pessoas se prostituindo, usando drogas, se embriagando? Isso tudo é pecado, irmãos. Eles estão ali falsamente sentindo que estão se alegrando, eu estou bem, estou tranquilo, mas eles estão fazendo a vontade do diabo, irmãos. O diabo se agrada com isso, irmãos, porque aquelas almas estão indo para a condenação eterna, estão condenadas. E quando elas estiverem lá, o diabo está tranquilo, mas quando ele vê que aquelas almas estão saindo dali, aí é o momento de ele subir o seu exército para combater. Mas enquanto eles estiverem lá, está tudo tranquilo. Então, irmãos, se o Senhor remover o candelabro, nós vamos ficar na escuridão, irmãos. Não vamos saber o que tem em nossa frente. A igreja vai entrar qualquer coisa. Os irmãos vão aceitar qualquer coisa, qualquer ensinamento que vier, qualquer falsa doutrina, porque não tem mais a iluminação do candelabro. É o Espírito de Deus, que é a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Quantos e quantos lugares já não tem mais a palavra de Deus, irmãos? O fundamento daquele lugar não é a palavra, são coisas que vai trazer a sua emoção, fervoreia a sua emoção, mexer com o seu ego. Hoje há lugares assim, que você vai lá, revelação, eu sei seu CPF, eu sei a placa do seu carro, e as pessoas ali caem, parecendo os bestalhados, sendo enganados pelo diabo, porque o candelabro foi removido, irmãos. O Senhor tirou o candelabro, que é a luz que ilumina o crente. E o Senhor chama a atenção dessa igreja, se tu não se arrepender, eu vou tirar o candelabro. E nós vemos que o Senhor retirou o candelabro, porque a igreja de Éfeso não existe mais. Aqueles irmãos sumiram. Se você for lá na Turquia, você vai achar os escombros da igreja, as pilastras lá da igreja, mas não vai ver mais a igreja de Cristo naquele lugar, porque o Senhor retirou o candelabro. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, Paulo fala a Timóteo algo muito importante, que é para os dias de hoje, porque por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição de minhas mãos. E Paulo chama a atenção de Timóteo, tu foi chamado. Timóteo, tu não é para ficar sentado.
Timóteo, tu foi chamado, desperta o dom de Deus que está em ti. E é isso, irmãos, que a igreja hoje está precisando, despertar o dom a qual Deus derramou à igreja. E se não houver arrependimento, como este dom será despertado? Se você não se arrepender, voltar às primeiras obras, o fervor do primeiro amor, você nunca vai se despertar, irmãos. Você vai ficar morto a sua vida toda. A sua vida cristã não vai prestar em nada. Os demônios vão dar gargalhada de você. Porque o sal não presta mais para nada. E Jesus disse que o sal que perde a propriedade de salgar é jogado no chão e as pessoas pisam nele. Quantos crentes que estão assim, ó, no chão, os demônios pisam? Quantos e quantos? Quantos crentes que não têm mais o fervor da presença do Senhor? Quantos crentes que não se analisam diariamente para ver se estão mostrando Cristo para este mundo caído? Quantos crentes já perderam a autoridade espiritual? Porque o candelabro foi retirado, não houve arrependimento. O candelabro o Senhor retirou, então ele está nas trevas, está na escuridão, ele não enxerga um palmo diante dele. Essa semana eu vi uma situação que eu fiquei triste, irmãos. Um crente levando o ímpio a cometer um pecado e se agradando disso. Eu vi aquilo ali e disse, meu Deus, uma pessoa que agora está chamando a atenção, uma pessoa que agora está trazendo conserto daquela outra pessoa, está levando o crente a pecar, levando o ímpio a pecar, sendo uma pedra de tropeço. Eu olhei assim, meu Deus, este sal não tem mais propriedade. As pessoas estão pisando, os demônios estão pisando ali, não tem mais eficácia de nada. Então, irmãos, para que a gente não perca a eficácia da presença de Deus, para que a gente não perca a ação do Espírito Santo, a qual o apóstolo Paulo diz, não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. Para que a gente não apague, não entristeça o Espírito, devemos voltar às práticas do primeiro amor, irmãos. A nossa vida com Deus tem que ser uma vida fervorosa. Eu não estou dizendo que você está pulando, rodando aí, não, irmão, não é isso não. É você ter paixão a vir ao culto. É você estar ansioso, esperando a hora do culto, a hora de se reunir com seus irmãos para adorar a Deus. É você em casa selecionar algo para você trazer para o altar do Senhor, ao fato de você tiver oportunidade, ter preocupação, dizer, eu não posso levar qualquer coisa, eu tenho que trazer algo para agradar o meu Senhor. Eu não vou lá para agradar o pastor, agradar os irmãos, não. Eu vou agradar o meu Senhor, meu sacrifício vai subir. Essa preocupação, irmãos, tem que estar em nós. Essa é a prática do primeiro amor. Quando você conhece um rapaz, está ali tendo um relacionamento, ou uma menina, né? Ali naquele momento, quando você tem aquele relacionamento, toda hora você quer ver aquela pessoa. Toda hora você quer estar ali ligando, como é que tá? Mas que hora a gente vai se ver? 7 horas. Pronto, você está ali ansioso para dar 7 horas, vai se arrumar, botar perfume, botar melhor roupa e vai lá se encontrar com o rapaz ou com a menina. Porque é esse amor que nós temos que ter com Deus, irmãos. É esse amor que Deus requer de cada um de nós. Devemos ser firmes, sim. Devemos pregar a palavra, sim. Devemos combater as heresias, sim. Mas em primeiro lugar, irmãos, o primeiro amor tem que estar fervendo em nosso coração, irmãos. Tem que estar ativo. É isso que Deus chama a atenção dessa igreja. O primeiro amor vocês deixou. Vocês esqueceram da comunhão comigo. Vocês deixaram de lado. Quem sabe se preocupava mais com a pregação da palavra, ou combatendo os falsos profetas. Esqueceram de amar a Deus.
sobre todas as coisas, com todo entendimento, com todo amor. Esqueceram. Isso nos chama a atenção, irmão, nesta noite, em nome de Jesus. Abra os seus ouvidos e escute ao Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A gente vê aqui em glória a Deus, em Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e o 2, o Senhor nos mostra que árvore é essa. Apocalipse 22, versículo 1 e o 2. Aqui o apóstolo João, que teve essa visão, e ele mostrou-me um rio puro de água viva, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua rua, e em cada lado do rio, havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de fruto, e dava o seu fruto todo mês, e as folhas da árvore eram para curar as nações. Desta árvore, o Senhor nos diz que vai nos dar. O Senhor nos diz aqui, irmãos, aquele que tem ouvido, aquele que dá ouvido à palavra de Deus, aquele, irmãos, que ouve o conserto do Senhor, aquele que ouve e procura praticar o que o Senhor diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer, aquele que vencer, irmãos, aquele que perseverar, aquele que deixar o teu amor em primeiro lugar, aquele que fervorear ao ferver a paixão a Deus, aquele que continuar vivo, aquele que venceu, eu darei de comer da árvore da vida. Esta árvore que está lá, na cidade celestial, que se encontra diante do rio cristalino. Esta árvore que as folhas servem para curar as nações. O Senhor disse que vai nos dar de comer dela. Esta árvore estava no meio do jardim do Éden, irmãos, onde Adão, quando pecou, foi privado de entrar mais naquele lugar. Deste lugar, Deus disse que vai nos dar para comer desta árvore. Mas em tudo isso, irmãos, nós devemos vencer, irmãos. Vencer o quê? O que nós devemos vencer? Irmãos, a grande luta do cristão, em primeiro lugar, é contra ele mesmo. É contra ele mesmo, contra a sua carne. A grande luta do cristão é contra a sua carne, contra você mesmo, o seu velho eu. O seu velho eu. O apóstolo Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte? Quem pode me livrar do velho homem que está agarrado em mim? Estou amarrado a ele. Eu tenho que estar atento, irmãos, para que essa podridão do velho homem não passe para o novo homem. E como eu posso combater isso? Como eu posso tomar um remédio para poder não ser contaminado com o velho homem? Pois ele está amarrado em mim. E o apóstolo Paulo diz: Jesus Cristo. Jesus Cristo pode me livrar. Jesus Cristo me livra de todo mal. Jesus Cristo me salva de todo mal. Jesus Cristo me dá força para combater o pecado, que muitas vezes me ronda e quer voltar a todo momento. Jesus Cristo, irmãos. E como nós vamos ter Jesus Cristo, irmãos? Deixando o seu primeiro amor vivo, irmãos. Deixando a sua vida aquecida no altar, irmãos. O sacrifício é contínuo a Deus. A sua vida tem que ser contínua a Deus, irmãos. O crente não tem privilégio, não, irmãos. O privilégio do crente é adorar a Deus, irmãos. Não é que você vai abandonar tudo, largar seus filhos, mulher, tudo. Não. Mas o seu coração pulsa por Deus. O seu coração busca a Deus. O seu coração se alegra com Deus. Não podemos ter nada que empate
isso não, irmãos, que corte essa ligação com Deus. Não, você vai amar seus filhos, vai. Você vai amar sua esposa, vai. Mas a Deus é em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus. Eu busco Ele como busco a água quando eu estou com sede, ou com a fome que mexe com o meu estômago. E só vai parar se eu comer. Então é assim que você tem que buscar a Deus, irmãos. Todos os dias, toda hora. Todos os dias, toda hora. Ontem nós tivemos uma visita que hoje isso fala no nosso coração aqui, o que estava acontecendo com aquele rapaz. O primeiro amor esfriou, irmãos. Não tem mais prazer em ir para a igreja, não tem mais prazer em louvar a Deus. Está ali por estar, das pessoas chamarem, né? O papel do pastor, dos irmãos, está chamando para a igreja, mas está ali dentro, mas não tem mais aquele fervor, não tem mais aquele sentido de louvar, chorar, não tem mais. E ontem conversando com o conselho, falando com ele, mas esperando em Deus, para que Deus traga um arrependimento. Aí você deve, irmão, o que está faltando em você é arrependimento, irmão. Ah, mas eu me arrependi. Não, meu irmão, você arrependeu não? Você se arrependeu de boca, mas aqui dentro, ó, não tem arrependimento. E o Senhor fala aqui, ó, qual é a solução para que o primeiro amor volte? O arrependimento. O arrependimento. Esse irmão se arrepende, irmão. Ó, se prostre diante do Senhor, peça ao Senhor para te trazer um arrependimento genuíno, para que volte essa paixão a Deus. Graças a Deus, essa daqui me alegra. Tomara que o Espírito Santo fale com ele e mude, traga um arrependimento genuíno, verdadeiro, e ele volte aos pés do Senhor, né? É isso que nós achamos. Então, irmãos, esta noite nós dispomos aqui a igreja de Éfeso. Próximo sábado nós vamos expor a igreja de Esmina, né? Que os irmãos possam estar na igreja para estar continuando o estudo, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Deus faça queimar o fogo do seu Espírito no nosso coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.